Quantas vezes você já encontrou contradição na Bíblia Sagrada? O que fazer em relação a essas contradições? Você sabe como resolver o problema das contradições? Hoje vamos usar uma ferramenta importante para resolver esse tipo de problema. E veremos também como nos posicionar de forma correta para que vivamos uma vida incrível. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo e compartilhe. E assim você estará ajudando a outras pessoas que também precisam aprender mais e conhecer ferramentas que as capacitam a conhecer melhor a Palavra de Deus. Escreva nos comentários se você tem dificuldades para compreender algum texto bíblico. Se tem algum texto que você gostaria de entender melhor, escreva aí nos comentários do nosso vídeo e depois vamos gravar um vídeo para ajudar você a compreender melhor. No nosso vídeo de hoje, vamos ver dois textos que parecem se contradizerem. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9, versículo 40, é o nosso primeiro texto, e o segundo texto de hoje em Mateus 12, 30. Em Marcos 9, 40 nós lemos: "Pois quem não é contra nós está a nosso favor." E em Mateus 12, 30 nós lemos: "Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha." E no texto de Marcos, nós vamos extrair duas lições maravilhosas de Jesus para nós. E depois, no texto de Mateus, nós vamos extrair três importantíssimas lições de Jesus para a nossa vida e para o nosso ministério. Em Marcos, parece que Jesus está ensinando que quem não se posiciona contra ele está automaticamente a favor dele. Ou seja, basta a pessoa não se posicionar contra, já está a favor. E no outro texto, o texto de Mateus, nós temos a afirmação de que quem não se posiciona a favor de Jesus é contra ele. Portanto, nós temos nesses dois textos uma aparente contradição. Como resolver essa questão? Como entender o que Jesus realmente disse sem forçar o texto bíblico? Existem ferramentas para interpretar textos e uma delas é analisar o texto dentro do seu contexto. E nós vamos iniciar fazendo uso desta ferramenta. E vamos começar com o texto de Marcos 9, 40, onde nós lemos: "Pois quem não é contra nós está a nosso favor." Vamos então analisar o texto no seu contexto imediato. E nesse contexto imediato nós temos a seguinte situação: João encontra um homem expulsando demônios em nome de Jesus, porém, como aquele homem não fazia parte do seleto grupo dos 12, João o proíbe. E nós temos isso em Marcos 9, 38. O homem estava fazendo o que João e os demais apóstolos não tinham conseguido fazer há pouco tempo. E nós vemos isso em Marcos 9, versículos 18 e 28. João se deixou levar pelo mesmo espírito de ciúmes que provocou reação em Josué, conforme nós lemos em Números 16 ao 32. Vamos extrair duas lições então deste primeiro texto, o texto de Marcos 9, 40. A primeira lição é que no reino de Deus não existe espaço para competição. Para João, aquele homem não era comissionado como ele. Não havia sido chamado como João fora. Essa era a compreensão dele. E competição não é compatível com o caráter de servo que Jesus nos ensinou. No cristianismo não há espaço para competição, e sim para cooperação. Ser seguidor de Jesus é aprender a reconhecer que nem tudo deve ser feito do nosso modo. Ser seguidor de Jesus
É preciso ter sensibilidade para reconhecer que pessoas têm chamados diferentes, mas são aliadas na luta contra o mal. Tenha isso em mente, no reino de Deus não existe espaço para competição. Segunda lição é que Jesus não está ensinando a aceitar erros doutrinários. Não significa que devemos aceitar toda a doutrina como verdadeira. Significa que precisamos abrir os olhos para entender que outros também estão envolvidos para apoiar a obra de Cristo. E significa também que podemos ajudar o outro no seu crescimento no conhecimento de Cristo, como fizeram Priscila e Áquila quando encontraram Apolo, que estava ali pregando em nome de Jesus, e eles o levaram para a sua casa e lhe ensinaram coisas que ele ainda não sabia a respeito do caminho de Deus. Isso nós encontramos em Atos 18, 26. Então, a pessoa que está fazendo alguma coisa em nome de Jesus, ela pode precisar de mais informações e nós devemos ser estas pessoas nas mãos de Deus para ajudá-la. Esta lição é importante. Jesus não está ensinando a aceitar erros doutrinários. Vamos ver agora o nosso segundo texto, Mateus 12:30, onde nós lemos: Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Vamos ver também agora o contexto imediato desse texto. Está em Mateus 12, de 22 ao 32. E aqui nós temos a seguinte situação. É levado até Jesus um homem com 3 situações desafiadoras. O homem estava endemoniado, estava cego e mudo. E Jesus expulsa o demônio, cura a cegueira e cura a mudez daquele homem. Como reação, a multidão fica admirada. Versículo 23. Porém, os fariseus ficam enraivecidos e acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Versículo 24. E aí, versículos 25 a 27, Jesus fala do reino dividido, que não tem como subsistir, não tem como avançar um reino dividido. E no versículo 28, Jesus nos informa que ele é mais poderoso que Satanás e todos os seus demônios. E então, Jesus faz a afirmação que temos no versículo 30. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. E aqui nesse texto nós vamos extrair 3 lições maravilhosas de Jesus para nós. A primeira lição que Jesus nos dá é que, quando se trata de Jesus, é inconveniente ficar neutro. Você se lembra de Gamaliel? Gamaliel ficou neutro. Ele não decidiu quando deveria. Ele poderia ter intervido e ter assim impedido a morte violenta de alguns apóstolos. Em Atos 5, 33 ao 42, nós temos esta situação. Mas o conselho de Gamaliel foi: vamos deixar o tempo passar. Ou seja, vamos deixar como está para ver como fica. E Gamaliel disse: se isso for de Deus, vai ter um desfecho. Se não for, terá outro desfecho. A verdade é que Gamaliel e todo o conselho não deveria deixar o tempo passar. Eles precisavam julgar e tomar decisão a nível jurídico para a nação, conforme Deuteronômio 17, 8 e 9. Quando se trata de Jesus, é completamente inconveniente ficar em cima do muro. É inconveniente ficar neutro. E a segunda lição que Jesus nos dá é que, quando se trata de Jesus, é inadmissível ficar neutro. Pôncio Pilatos não quis se envolver com Jesus. Lavou as mãos,
e ainda assim foi culpado da maior injustiça na história da humanidade. Mateus 27, versículo 24. Ficar neutro é cômodo, e essa foi a escolha de Pilatos. Ele deveria mandar matar Jesus se o considerasse culpado, ou soltá-lo se o considerasse inocente, mas preferiu a neutralidade. Quando se trata de Jesus, é inadmissível ficar neutro. E por fim, a terceira lição que Jesus nos dá é que, quando se trata de Jesus, é impossível ficar neutro. As palavras de Jesus, elas são muito fortes e incontestáveis. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Diante dessas palavras, é simplesmente impossível ficar neutro. Porque ou Jesus é um embusteiro, um enganador, um salafrário, ou ele é o Senhor, o Salvador, o Emanuel, o Deus entre nós. Não há como ficar neutro. É preciso deixar a comodidade da posição neutra e ser como Sadraque, Mesaque e Abdênego, conforme lemos em Daniel 3, 17 e 18. Não ficaram neutros, assumiram uma posição. Dois textos que aparentemente se contradizem. Na verdade, nós não temos nenhuma contradição nesse texto. Esses dois textos nos ensinam sobre como devemos analisar a nós mesmos e aos outros. Com que critério analisamos a nós mesmos? Com que critério analisamos os outros? Jesus disse: pois quem não é contra nós é por nós. Esse texto deve servir de base para julgarmos os outros, porque na dinâmica do reino de Deus existe espaço para aqueles que servem a Jesus com chamados diferentes dos nossos. Não é preciso ter medo de perder a posição. Se foi Jesus que nos colocou numa função, não importa o que as pessoas façam, pensam ou digam, nós ficaremos naquela função enquanto Jesus quiser. Nesse primeiro texto, nós devemos ver a base para analisar o outro. E no segundo texto de Mateus 12:30 é a base para analisarmos a nós mesmos. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu li uma história onde o escritor afirma como sendo verdadeira e que aconteceu na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Havia um professor de filosofia que era ateu convicto, e sua meta principal era, durante o semestre inteiro, provar que Deus não existe. Os alunos tinham medo daquele professor por causa da sua lógica e da sua capacidade de arguição. Por mais de 20 anos, esse professor ensinou e sempre, no final do semestre, no último dia, ele fazia a mesma pergunta à sua classe, que era composta de muitos alunos. E a pergunta era: se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé. Nunca ninguém ousou se colocar de pé. Todos sabiam o que aquele professor faria, arrasaria com a pessoa, deixando-a totalmente envergonhada diante de todos. E o professor, logo depois da sua pergunta, ele dizia: porque qualquer um que acredite em Deus é um tolo. E ele dizia: bom, se Deus existe, Deus vai impedir que esse giz caia no chão e se despedace. E em seguida ele pegava o giz, levantava o mais alto que podia, soltava o giz e o giz se espatifava no chão em vários pedaços. Todos os alunos ficavam quietos e muitos até amedrontados diante daquela demonstração do professor.
E sempre haviam cristãos na sala daquele professor, mas ninguém ousava desafiá-lo. E depois de 2 décadas, um jovem, no início do semestre, fez um propósito diante de Deus. E o jovem estava com medo, mas durante os 3 últimos meses daquele semestre, ele orava todas as manhãs, pedindo para que Deus lhe desse coragem para se levantar, não importando o que o professor dissesse, o envergonhasse ali diante da classe. O que ele queria era que Deus o ajudasse a ter coragem de ficar em pé e que nada abalasse a sua fé. Finalmente chegou o dia da última aula. Se há alguém aqui que ainda acredita em Jesus, que fique de pé. O professor e ali os seus muitos alunos viram atônitos aquele rapaz lá no fundo da sala se levantar. E o professor gritou: "Você é um tolo! Se Deus existe, impedirá que este giz caia no chão e se quebre." E começou a erguer o braço, quando o giz escorregou entre os seus dedos, deslizou pela camiseta, caiu pelas suas calças, correu sobre o seu sapato e, ao tocar no chão, simplesmente rolou sem se quebrar. O queixo do professor ficou caído, olhando assustado enquanto o giz rolava pelo chão. Quando o giz parou de rolar, o professor levantou a cabeça, encarou aquele rapaz e, sem dizer nada, saiu apressadamente da sala. O rapaz caminhou firmemente para a frente de seus colegas e, por aproximadamente 30 minutos, compartilhou da sua fé com Jesus. E aqueles aproximadamente 300 estudantes ouviram de forma silenciosa sobre o amor de Deus por todos eles e o poder de Jesus para salvá-los. E a pergunta que eu faço agora é: você ficaria de pé? Nós vimos 2 textos. No primeiro texto, Jesus nos ensina que devemos olhar para o outro com amor, principalmente para aqueles que estão falando de Jesus e falando em nome de Jesus, olhar com muito amor e, se possível, ajudá-los no seu crescimento. Esse primeiro texto nos leva a este raciocínio de como analisamos o outro. E o segundo texto, como analisamos a nós mesmos. Não há como ficar neutro, porque, como vimos, é inconveniente ficar neutro, é inadmissível ficar neutro, é impossível ficar neutro. Qual a posição que você toma a respeito de Jesus? Ou ele é um farsante, ou ele é Deus. Ou ele é um enganador, ou ele é o Senhor absoluto. Mas não há como ficar neutro. E é preciso que cada pessoa assuma uma posição em relação a Jesus. Ajude a outras pessoas também a conhecer esta mensagem e entender aquilo que Jesus tem como propósito para a vida delas. Ajude-as se inscrevendo no canal, compartilhando este vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.